E acho que talvez a gente possa começar falando da estrutura, assim, pra quem tá ouvindo, né, pra quem tá vendo. Qual que é a estrutura da DBT? A gente sabe que é uma abordagem que requer várias coisinhas juntas, né? Sim. A gente tem 5 módulos, né, dentro da DBT. A gente começa com a terapia individual, né, que é o principal. A gente precisa começar dela com certeza, que é quando o paciente chega pedindo algum tipo de ajuda ou algum tipo de orientação, né, porque acontece no caso dos adolescentes, dos pais chegarem com uma tentativa de quero entender o que eu faço, não sei. Falaram pra eu procurar DBT, mas eu não sei o que eu faço. Não sei nem o que é, né? Não sei nem o que significa. Então, de alguma forma, né, às vezes vem de uma internação psiquiátrica ou alguma coisa assim e fica, não, só procura DBT. Então, de alguma forma, eles precisam entender essa estrutura e é na terapia individual que a gente explica. Tem o treinamento de habilidades, que é isso que a gente falou, que a gente faz há 5 anos também, que na época, né, antes da pandemia um pouco, só existiam 3 no Brasil. E online, né? não, presencial e online, né? Sim. Era o máximo que tinha. E aqui no Rio tinha alguns, né? Até presencial. participei de alguns presenciais, mas online a gente não tinha. tinha. E assim, o paciente demorava muitas horas pra ir pro presencial, assim. Tinha paciente que não conseguia ir, sabe? Porque demorava 4 horas pra chegar no treinamento, aí abandonava o treinamento, né? Era muito escasso mesmo. E era muito difícil, gente, ter, sabe? E sempre tava lotado, né? Porque tinha poucos, vaga, né? E tinha pouquinho. Não tinha vaga, quase. E aí, logo depois da pandemia, veio um boom aí. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia foi... Mas isso é uma coisa muito interessante, que eu até fiquei pensando hoje, né? Porque eu acho que eu e a Isadora, a gente foi muito corajosa em lançar o grupo online. Porque na época, na pandemia, não tinha grupo. Vocês tinham lançado os grupos presenciais? Acabou. Ninguém foi uma mais conversa grupo. nossa, né? E a Isadora mandou, a gente tava na especialização, a Isadora me mandou mensagem e falou, vamos abrir um grupo. A gente tava preocupado com os nossos pacientes na pandemia. Grupo, né? Eu tenho certeza que você pensou, precisando. Isadora tá maluca, né? Aí eu falei assim, cara, vambora, mas vamos ver como que é isso. Porque a gente não tinha como, tipo, pesquisar na internet pra saber em artigo como fazer um grupo lá. Não tinha, gente. tinha. Assim, a pandemia também fez a gente... Sim, foi um desafio pra todo mundo, né? Com certeza. E aí, a gente teve que conversar com nossos professores, né? Entender, assim, qual seria a melhor estrutura. E a gente bolou a nossa própria estrutura também, né? Mas... eu fico muito feliz, assim, é muito gratificante a gente olhar pra esses 5 anos atrás e ver tudo que... como que a gente começou, assim, realmente, sabe? Quanta gente passou, né? Sim. Muita gente que a gente pôde ajudar, né? E o legal Ontem, né? gente, assim, é incrível quando a gente tá fechando um ciclo do grupo, sabe? Que os participantes estão saindo, que a gente fala que eles estão sendo formados, né? Em DBT. E aí, demora 6 meses pra isso. são 6 meses. 6 meses o processo do grupo. 24 encontros. Então, são 6 meses que eles estão ali com a gente. E a maioria desses participantes não são nossos pacientes, sabe? São pacientes de outro terapeuta. Sim. Então, assim, é muito bacana a gente ver toda a evolução desse paciente, todo o trabalho que ele estava sendo feito com o terapeuta deles também, né? Então, é muito bacana. Isso é legal também a gente falar, né? Que assim, o grupo não precisa, né? Você não precisa fazer DBT para enviar para o grupo coisas do tipo. Exato, não. Perfeito. São Não precisa. vários profissionais que podem atuar com o mesmo paciente, né? Sim, a gente tem pessoas no grupo que os terapeutas individuais são psicanalistas. Psicanalista, humanista, né? TCC, terapia de esquema. A gente tá aqui falando de grupo, né? E aí esse tempo todo... talvez a gente possa definir para, né, assim, para quem tá chegando que grupos são esses e como esses grupos são formados e por que na DBT a gente, né, pensa num grupo de habilidades. Sim. Antes, só te cortando, pra gente não perder da estrutura. Dos 5 não módulos. terminou. Sim, só dois. Foram 2. Terapia individual, grupo de Grupos de habilidades. DBT, de habilidades. Os treinamentos auxiliares, né? Os tratamentos que pode ser, enfim, nutricionista, endócrino, médicos no geral, educadores físicos. Que mais? A gente tem a consultoria. Consultoria para DBT, os terapeutas. Os terapeutas. Isso é bacana de explicar, né? Porque muita gente não consegue... pensam que a consultoria em DBT é supervisão, né? Não. É um ambiente para terapeutas poderem trazer a sua vulnerabilidade, as suas emoções, suas dificuldades com aqueles casos, né? Acho que a Marcia Linier foi muito sábia, assim. Quando ela pensa que esse terapeuta que trabalha com pacientes com alta desregulação emocional precisa ser cuidado para cuidar, sabe? Então, a consultoria é isso, assim, é amparar o terapeuta para ele poder ser melhor, assim, emocionalmente, para poder amparar e ajudar esses pacientes, né? Sim. E o último módulo...
E o último módulo, calma aí que buguei aqui. Terapia individual, o grupo de habilidades, os tratamentos auxiliares, consultoria para terapeutas. Falta, são 5. Coach telefone. Coach, é isso. O coach a gente pode falar um pouquinho depois, que ele demora um pouquinho mais pra explicar, mas ele também é um complemento da terapia individual. Legal. Ele É uma coisa funcional. pro paciente. Pro Então, paciente. quando a gente pensa nessa estrutura, o que é pro terapeuta é A consultoria. a consultoria. Isso. E aí o coach telefone é pro paciente. É pro digamos. paciente. Isso.